Você já parou para pensar qual é a alma de um veleiro? Bom, como vocês sabem, a gente pela primeira vez está construindo um do zero e a gente está se descobrindo muito nesse processo. Toda a dificuldade que a gente achou que seria bem mais fácil e bem mais rápido de construir um veleiro pequeno, que vai ser praticamente o nosso botinho, se mostrou bem mais complexo do que a gente imaginou no início. Mas uma coisa interessante foi que a gente percebeu que construir o veleiro cria um tipo de conexão muito única com o seu barco. E foi isso que nos trouxe o questionamento de que a dificuldade de construir um veleiro vai muito além da técnica. A técnica é difícil para quem não sabe, mas essa conexão que você atinge é inexplicável. Foi então que surgiu o questionamento: o que é um veleiro com alma? Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Estamos transformando um veleiro abandonado em um portal para novas aventuras. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Nos episódios passados a gente já mostrou que a gente estava pesquisando, como fazer a vela do barco, que é uma peça muito importante, mas requer um certo conhecimento. Então a gente estudou bastante e um dos livros que nos ajudou um pouco foi o Sailmaker's Apprentice, o que seria em português o aprendiz de fazedor de velas. Esse livro ele é bem denso, ele tem muito conteúdo nele, até a gente nem terminou, porque ele realmente é muito grande. A gente foi direto onde mais nos interessava, o que a gente queria mesmo, e também pesquisando em várias outras informações, a gente decidiu começar a construir ele. E para começar a gente precisa do desenho da vela. No projeto ele te dá duas opções de vela, tanto uma de salvatagem e uma de recreio, que é uma vela um pouco maior. A gente decidiu ir pela vela de recreio, só que a gente precisava realmente planejar cada um dos painéis para fazer o corte. E aí a gente descobriu que tem um programa que você pode colocar todas as informações que você quer da sua vela e ele projeta cada um dos painéis. Então esse programa é super completo também, é gratuito, o nome dele é Sailcut. A gente vai deixar o link dele e do livro também aqui nos comentários para quem quiser conhecer também. E nesse programa a gente colocou todas as informações que tinha no projeto e algumas coisas que a gente queria para a vela também. A gente teve que aprender bastante até de informações que vão além do nosso conhecimento, a gente teve que pesquisar um pouquinho mais também para poder utilizar o programa, mas depois ele consegue te exportar os painéis certinhos que você precisa cortar a vela. Nessas nossas pesquisas a gente viu sobre os tipos de tecido para fazer vela e percebeu que tem uma infinidade de tecidos, desde algodão cru até os mais tecnológicos e avançados, tecidos que a gente nem tem às vezes aqui no Brasil. Então nesse meio de opções a gente decidiu pesquisar também na internet e em outras fontes quais são os mais comuns de se fazer em botes pequenos, já que a nossa vela não vai ser uma vela gigante para um veleiro oceânico, Os tecidos mais comumente usados em veleiros menorzinhos são os de nylon, a lona leve ou então os Dracon ou Prolan, que são um pouco mais resistentes e tecnológicos. Mas a gente viu que aqui no Brasil tem um pouco mais de dificuldade de encontrar esses tecidos e eles são mais caros e parece que a lona leve e o nylon correspondem muito bem e super atendem para o que a gente precisava. Então a gente escolheu a lona leve justamente por ser a nossa primeira vela, então a gente não tem noção se vai dar certo ou se vai dar errado, então o primeiro teste vamos fazer com ela e na verdade eu acho que ela vai ser resistente o suficiente. Se der certo a gente não vai nem precisar fazer outra para substituir. Para passar os desenhos que o programa gerou para a vela, para o tecido dela, a gente mandou para uma plotagem que imprimiu em tamanho real, num papel de 1 metro por, acho que foram 6 metros, 5 metros de comprimento. A gente comprou 3 metros de lona, só que quando a gente chegou aqui para fazer os cortes, a gente percebeu que a lona era maior que o barco. Então a gente não tinha uma área útil de trabalho, Então a gente decidiu ir lá para casa do tio da Marina fazer esses recortes. Terminamos aqui de cortar elas, foi tranquilo, são só 4 peças.
Agora a gente vai ter que fazer o encaixe dela no tecido para a gente aproveitar a maior quantidade de tecido, né? Para não ter nenhum desperdício. E olha, a coisinha é grande, a gente fica achando, botinha, vamos fazer uma velinha de brinquedo pequenininha. Não, senhor, ela é enorme, cada pedação já maior do que eu, então vai ser uma vela de respeito. Pois é, a vela tem 3,40 metros, se não me engano, metros quadrados, e aqui a gente comprou o tecido, foi 2 metros por 3. E ainda assim a gente vai ter que encaixar muito bem por causa dos recortes, né, não é algo quadrado. Então a gente vai ter que encaixar tudo certinho e a gente não tem todo esse espaço para encaixar aqui. Então espero que dê certo, a gente vai ter que ir encaixando aos pedaços. E vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Será que vai? Vai dar certo. Deu certo aqui, a gente conseguiu encaixar todas as pecinhas certinhas. O legal é que lá na loja eles cortaram um pouquinho a mais do que a gente tinha pedido, né? Os 3 metros de comprimento do tecido. Então deu até uma sobrinha, a gente não teve que colocar as peças tão perto uma das outras. Então elas estão todas encaixadinhas agora aqui. E aí a gente vai começar a recortar ela. Esses moldes aqui agora a gente guarda para caso dê algum problema, caso a gente decida fazer outra vela dessas, ou se alguém precisar, a gente já fica com os moldes prontinhos. Cortar a lona leve, já tá no formatinho de vela e a gente montou ela aqui na sala do jeito que ela tem que ser costurada, pra gente visualizar. Não coube tudo, ela é grande, mas agora ela tá parecendo maior porque na verdade o lado do mastro, que é esse lado que vai ficar aqui, ele vai ser dobrado, porque ela vai abraçar o mastro, né? Não tem um trilho. Então ela vai ser costurada assim e o mastro entra aqui dentro. Então quando ela estiver toda costuradinha mesmo, não vai parecer tão grande, né? Isso daqui tudo vai ser o bolso pro mastro. E tá ficando bonita! Agora então é a hora de começar a montagem. Mas antes disso a gente vai fazer um teste aqui que eu acho que pode ser bem interessante. A ideia é de começar a juntar cada um desses painéis, ou pode ser com uma fita dupla face, né, para poder colocar no local cada um e aí depois você passar na máquina de costura. Só que a gente estava pensando, né, para uma forma de reforçar também essa junção, a gente pensou em talvez colar essas bordas com uma cola para vinil mesmo, para esse tipo de material. Então a gente vai fazer um experimento para ver como é que fica e se ele seca rápido mesmo. Então a gente vai utilizar essa cola vinil e aí a gente pode passar depois na máquina de costura. Mas então a gente vai experimentar isso aqui antes num pedacinho dessa lona que sobrou, para ver como é que funciona e se é melhor usar assim ou realmente usar uma fita dupla face colada nos dois lados. Agora é esperar uns minutinhos aqui, é bom fazer o teste também porque a gente consegue saber com o tempo, né, quão quente o dia tá, o quanto tempo é bom esperar. Eu acho que vou dar uns 5, 10 minutinhos e aí colar. Se a gente ver que foi demais, a gente faz um outro teste, vai ajustando o período, né, de espera de acordo com o calor que está no dia. Bom, deixamos aqui secar, vamos testar se funcionou ou não. Eu acho que não vai funcionar. Ele já está começando a soltar aqui, ó, soltou muito fácil, ele não pegou realmente.
Provavelmente esse material aqui não deve ser bem um vinil e deve ter uma proteção aqui, ou alguma coisa mais gordurosa, né, que não está deixando a cola pegar, a cola solta todinha. Então vamos pro tradicional, que é usar a fita dupla face para colocar tudo no lugarzinho, para colocar tudo no lugar antes de passar a costura em toda a vela. Essa é uma fita dupla face normal. Vou fazer um teste aqui também num pedacinho pequeno para ver se funciona, se não vai desgrudar também. Espero que não. Se não funcionar, a gente vai ter que passar a costura direto. Aí vai ser um pouquinho mais difícil e vai ter que fazer com bastante cuidado. A fita dupla face funcionou super bem. Olha aqui, eu estou dando uma boa pressão nela, ela não solta. É claro que se você fizer assim, ela vai soltar, mas o que a gente quer é só para que ela segure no local até a gente passar a costura. Então para isso vai ser perfeito, não tem problema nenhum. Tá segurando bem, então vamos lá, vamos montar essa vela. A junção aqui com a fita dupla face fica tão perfeita que é até difícil da gente ver aonde que ela tá. Ela tá aqui, ó, olhando de pertinho dá pra perceber, provavelmente na câmera não vai dar nem pra reparar. E tá ficando ótima, dá até vontade de deixar assim. Pena que não dá, né? Vamos ter que passar a costura, claro, mas... Ai, como eu queria que tivesse prontinha já só com essa fita, ia ser ótimo, né? A vela possibilita a propulsão de um veleiro. E já imaginou se eu te desse duas opções? Um sistema de propulsão que fosse feito basicamente só de um material super simples e barato, ou outro que fosse formado de centenas de componentes que pudessem dar problema no meio do caminho. Qual deles você escolheria? Tanto a vela ou o motor, elas servem para a mesma coisa. Fazer o barco andar e te levar para onde você quer chegar. Então vamos combinar, né? Velejar é muito mais gostoso e ter o vento como combustível não tem nem comparação. Agora que a nossa vela já está toda cortada, os pedaços já estão colados juntos, chegou o momento de costurar, pôr ela em prática. E aqui no barco a gente tem essa maquininha, que foi uma máquina que a gente comprou usada, porque a gente pesquisou bastante, viu que ela é resistente. A gente já estava pensando na necessidade de ter uma máquina de costura a bordo para fazer reparos em todos, para costurar todos também, inclusive as capinhas aqui, proteção para o barco, capinha de tudo. Isso tudo a gente já fez com essa máquina e ele aguenta esses tecidos um pouquinho mais grossos, então por isso a gente escolheu ela. Ela é uma Singer 666. É antigona, parece maquininha de vovó, mas é linda, né? Tem esse toque vintage e ela é realmente bem resistente. Até agora não nos deixou na mão pra nada. Tudo que a gente precisou costurar, ela deu conta. Então vai ser ela que vai dar conta também dessa velinha aí. Como muitas partes da vela vão ser só duas camadas assim da lona, então ela é super fininha, até uma maquininha mais simples daria conta, onde vão ficar os cantinhos da vela, que a gente vai fazer reforço em todos os cantinhos, nas costuras pro mastro. Poderia ser que uma máquina mais fraquinha não aguentasse. Enquanto nós fazemos aqui os primeiros testes com a máquina, está acontecendo aqui uma competição de canoa havaiana e o Motion Me é exatamente o ponto de chegada, ou seja, acabou de passar aqui os vencedores da competição. Olha só, tá chegando agora o terceiro lugar. O que está competindo agora é a equipe feminina e provavelmente vai ter a masculina depois, e a gente está aqui assistindo de camarote.
Nós temos aqui essa linha que é um begezinho claro. E nós compramos também uma vermelha. Essa linha é uma linha de nylon 40 de poliamida. Ela é mais resistente, boa para esse tipo de costura. E a gente decidiu comprar a vermelha porque a gente não encontrou laranja. E como nós não somos os melhores costureiros de vela do universo, né? Nossa primeira tentativa, a gente não queria que a linha ficasse muito aparente para não mostrar os nossos errinhos, né? Mas a gente testou aqui com a vermelha, já fiz os primeiros testes. E a gente achou que ficou meio estranha e ficou tão aparente quanto. Então no final das contas acho que a gente vai usar a begezinha clara, que a gente achou que casou melhor a combinação. E esses testes aqui a gente fez para ajustar a máquina, ajustar o ponto, para que ele fique mais preciso possível e, bom, cumpra a sua função, né? Primeira costura aqui passada, no início estava um pouco difícil, um pouco complicado, né? Porque é um tecido muito grande, né? Isso que tá só na pontinha. Eu comecei lá pela pontinha porque provavelmente vai ser a parte onde vai ter mais erros e vai ser onde está mais alto, então a gente vai ver menos. Então eu comecei por cima e provavelmente as últimas costuras vão estar um pouquinho melhores. Mas até que saiu bem. O primeiro ali no início estava um pouquinho estranho, mas depois aqui mais pro final a máquina já começou a funcionar bem melhor, a máquina, né? Nós produzimos conteúdo gratuito semanalmente para ajudar você que também quer uma vida a bordo, que também quer buscar soluções simples ou alternativas para essa vida no mar. E isso é possível graças à nossa tripulação. Nós podemos continuar nos dedicando a esse trabalho. Então vamos fazer parte junto com a gente. Apoie o Motion Me clicando aqui. O chato de costurar é que a gente passa 5 vezes mais tempo tentando se entender com a máquina do que de fato costurando. Mas quando desenrola, os resultados são bem legais. Para ajudar que a gente não se perdesse no processo de montagem, enumeramos com letras e números cada uma das peças da vela. Bom, esse aqui é um dos reforços que a gente vai fazer reforço nas 3 pontas da vela. Esse aqui é da parte superior dela, aí aqui a gente vai fazer uma dobra, que é onde vai passar o tubo, vai passar aqui pelo meio, nós vamos fazer uma costura aqui, e ainda depois vão vir 2 fitas, que é onde a gente vai prender a escota, né, da mestra, para poder içar ela. Olha só como é que a gente fez aqui para poder finalizar aqui o bolso antes de começar a costurar. A gente já içou a vela aqui na horizontal, já amarrou lá fora uma ponta, outra aqui. Aí a gente conseguiu passar a fita dupla face por toda a ponta dela aqui. E agora a gente vai colar. E aí depois de colar, aí sim passar a costura. Então eu encontrei aqui um método oficial para dobrar a vela, ó. Só colocar aqui, ó. Vai que vai. Então esse que a gente acabou de dobrar aqui é o bolso da vela, é onde o mastro vai entrar. Isso aqui vai estar costurado aqui, o mastro vai passar por dentro disso aqui tudo. A gente já fez todos os reforços em cada uma das quinas da vela, né? A gente também passou um outro reforço por toda a volta dela para fazer um acabamentinho legal, bonito. E agora a gente, para fechar aqui o bolso, antes de fechar o bolso, na verdade,
a gente vai ter que colocar algumas fitas de reforço, que elas estão aqui para prender a vela no mastro e na retranca. Então a gente vai usar uma dessas fitas aqui. Foi legal que a gente conseguiu exatamente da mesma cor da vela. Então vai passar uma aqui por dentro, que é onde vai prender a vela no mastro, outra lá em cima da vela, que vai servir para içar a vela, e mais uma outra fita que a gente vai colocar aqui no finalzinho do bolso, que vai servir para prender na retranca do mastro. Então ela vai ficar presa aqui a gente prende na retranca, e a retranca a gente prende no burro. Deu tudo certo aqui, ó, a gente já colocou essas duas fitas de reforço, que é onde a gente vai prender, só que foi necessário muito ajuste na máquina, de vai e volta, e a máquina dava um probleminha assim, a costura é muito de ajuste assim fino. Pode ser que a nossa máquina esteja precisando de algum outro ajustezinho, mas demorou bastante até a gente conseguir encontrar o ponto que funcionasse bem para esse tecido, né? Porque a gente acabou usando, são duas camadas, mais a camada da lona mesmo, né? E aí a gente fez esse acabamento separado para não ter que passar 4 vezes, que ele não entrava nem no pezinho, porque isso aqui ficava muito grosso. A máquina até conseguia costurar, ela passava o fio, mas o pezinho da máquina ele era baixinho, aí ele ia ter que acabar tirando o pezinho, e aí a gente achou melhor não fazer. Então a gente fez o acabamento separado e aí fez a costura da alça. Então agora é partir pro bolso, vamos fechar esse bolso, costurar a vela de ponta a ponta, e aí ela já vai estar bem próximo de finalizar. Mas olha só o que dá mais raiva aqui, ó. Depois de fazer quase 4 metros de costura, olha aonde termina a linha da bobina. Faltando 7 centímetros a linha da costura termina. Agora a gente vai ter que trocar, encher a bobina e repassar esses últimos centímetrozinhos. E essa já é a quinta vez bem que isso acontece, né? Sempre assim, ó, no finalzinho. Um pouquinho, acaba. A bobina é a pecinha que vai aqui dentro. Tira aí. Olha só, vaziazinha. Vamos encher, né? Então, tem que fazer. Vela pronta, olha só, pequenininha e levinha. Vamos içar pra ver como é que ela ficou? Tá ótima, aprovada. Agora é testar no Little Nomad. Depois de todo esse trabalho, poderíamos dizer que a alma de um veleiro é a vela. Mas, na verdade, os nossos poucos anos de vida a bordo já foram suficientes para que a gente compreenda que não é simples assim. Na nossa opinião, a alma de uma embarcação é dividida entre 2 corpos: o veleiro em si e, claro, aquele que incansavelmente se dedica a ele, o seu velejador.